Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó retornar. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e de que era o nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó, eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que ainda adquirindo o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão e o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás deles, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também a Labão com os seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Por que me enganaste e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber?
para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa. Também não me permitisses beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as suas filhas, com quem achares os teus deuses, esses não viva. Reconhece diante de vossos irmãos o que é teu, do que está contigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia de Raquel, os tinhas furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão todas as tendas e não o achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da sua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e nunca comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de um dia, eu o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim de dia, me consumia o calor, e de noite a geada. O sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o meu Deus, Pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e compreendeu-te ontem à noite, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Estes rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E posso fazer hoje a estas filhas ou a estes filhos que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-o Labão Segar Saaduta. Porém Jacó chamou-o Gileade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha de mim e de ti. Por isso lhe chamou Galeede,
em Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha. Eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.